Agora são 8h32. A Conferência Estadual de Educação Bahia 2023 deve reunir na segunda e terça-feira próximas, aqui em Salvador, 1.500 especialistas em educação e representantes do poder público e da sociedade civil de todos os 417 municípios do estado. O evento tem como tema Plano Nacional de Educação 2024-2034, Política de Estado, Direito à Educação, Diversidade e Justiça Socioambiental na Terra da Liberdade. E vai servir como base para a elaboração de políticas educacionais do novo Plano Nacional de Educação. A gente vai saber mais detalhes conversando agora com o coordenador do Fórum Estadual de Educação que realiza a Conferência Estadual de Educação Bahia, João Danilo Batista. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia, João. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia aos espectadores aí todos da rádio. Quero agradecer aí em nome do Fórum Estadual de Educação da Bahia. São 66 entidades que vai dos movimentos sociais, sociedade civil, a participação da nossa secretária de Estado da Educação, com os secretários. Esse espaço aqui para a gente falar de um projeto que nos é tão caro, né? É debater a educação por tudo o que ela representa como um projeto para a nação brasileira, mas, sobretudo, também pensar uma outra forma de pensar as políticas, que é com a participação da sociedade. Então, agradeço aí esse espaço e a oportunidade de dialogar com a sociedade baiana, porque eu sei da audiência de vocês, esclarecendo um pouco sobre essa conferência, que a gente tem muitas expectativas em torno dela. Prazer todo nosso, João. E esse fórum, aliás, essa conferência, né? A conferência que vai ser realizada segunda e terça-feira, faz parte de um movimento que caminha na direção o que a gente chama de plano de Estado para a educação brasileira. Isso com vigência para a próxima década. Perfeito. As conferências são os espaços deliberativos de formulação desses planos, e os planos são aquilo que mais se aproxima de uma política de Estado, né? A possibilidade da gente ter aí um plano decenal que seja referência depois para os diferentes governos, federal, estadual, municipal, desenvolver o conjunto das suas iniciativas na tentativa de garantir o direito à educação e uma educação de qualidade para todos. Direito à educação e qualidade, educação com qualidade para todos, já se coloca na mesa há muito tempo. O que deve trazer de novo essa conferência do ponto de vista de política de educação para os próximos 10 anos? Nós entendemos que a gente vem já fazendo esse exercício de tentar ter uma política de Estado, mas ela não vem sendo uma experiência com o sucesso que a gente gostaria, né? Por quê? Porque há muita descontinuidade ainda nas políticas e há um conjunto de ações no âmbito da sociedade que acabam impactando. A gente vai falar agora, por exemplo, do novo Plano Nacional de Educação, 24-34, Sim. Mas a gente tem que considerar que a gente tem um em vigência, que começou em 2014 e vai terminar em 2024, com 20 metas. E a gente alcançou muito timidamente algumas dessas metas, e a maioria delas não teve o alcance desejado por conjunto das configurações, tanto econômicas quanto políticas, que impactam diretamente nesse planejamento educacional. Então, a gente teve aí com teto de gasto público, com descontinuidade do ponto de vista do processo de organização da política e dos sistemas federativos brasileiros, com tudo aquilo que a gente viveu na última década, com pandemia. Você está falando em nível de Bahia ou Brasil? Em nível de Brasil, Sim. e que não deixam de ser refletidos na Bahia e nos municípios. Porque a gente tem, dentro do federalismo brasileiro, níveis de competência, mas a gente não tem na educação ainda tão organizado que dê sustentação a isso, o que a gente tem, por exemplo, na saúde, que é um sistema único de saúde, que a partir do conjunto das responsabilidades que se tem, defina claramente qual é a responsabilidade, qual é a contrapartida, como é que vai se dar os regimes de colaboração entre os entes públicos para fazer com que esse direito à educação e essa qualidade de educação, de fato, ela se configure lá na ponta com a garantia que devida. E o financiamento devido também para que isso. Mas, João, você falou de um sistema estadual de educação. Existe, pelo menos institucionalizado, um sistema desde a década de 60, se eu não estou enganado. Por que isso, então, nós estamos falando de um período de mais ou menos 50 anos,
E essa lógica do sistema apontada lá atrás, acho que o governador na época era Luiz Viana, se eu não estou enganado, depois veio a implantação do SUS, você deu o exemplo da saúde, na área da assistência social também a gente tem um sistema bem instalado. Por que na educação, justamente na educação, a gente não conseguiu avançar? Esse federalismo torto que a gente tem aqui, essa é uma razão? Tem as ambiguidades do nosso sistema, tem a maturidade também que já se tinha no âmbito da saúde, por exemplo, que a gente não tinha na educação. Quando a gente chega na Constituinte de 88, a saúde já tinha passado pela sua 8ª Conferência Nacional de Saúde e já tinha muito claro, não só um debate, não só uma intenção, mas como é que deveria se traduzir entre o direito constitucional e a garantia de um sistema que pudesse materializar ele. Na educação, a gente tem sistema de ensino. A gente não tem um sistema de educação. E a gente tem sistemas de ensino fragmentados. O sistema municipal, o sistema estadual, o sistema federal, que dialogam entre si em algumas coisas, mas que tem um conjunto de iniciativas que não estão devidamente estruturado organicamente para como política de como Estado. política de Estado para que aí é que vem o tal funcione. Do regime de colaboração. Aí que vem o regime de colaboração. Nós só conseguimos dar a resposta que nós demos no período mais crítico da história da humanidade brasileira na saúde, no Brasil em especial, porque a gente tinha um sistema único de saúde que sustentou. Mas essa esse sistema perspectiva. foi construído, pelo que você está dizendo, a grande diferença, no caso, comparando a educação com saúde, duas áreas fundamentais, estratégicas, né, papel do Estado. O diferencial aí, pelo que eu entendi na sua opinião, é o fato da área da saúde, o movimento da reforma sanitária muito forte naquele momento da Constituinte. Isso foi determinante, ou seja, participação popular, participação da sociedade nas discussões. Faltou isso na educação? Na educação, sobretudo nesse contexto de redemocratização, havia conflitos de projeto completamente antagônicos, né? Do que se tinha instituído a partir de um regime autoritário e aquilo que se era a reivindicação, o acúmulo do debate com a própria sociedade. Então, talvez isso tenha sido a expressão de, naquele momento, aparecer o registro constitucional do direito, mas dali ter que ainda se produzir um conjunto de leis depois que regulamentasse esse direito, e uma dessas leis é a lei do Sistema Nacional de Educação, e no sistema de saúde, que já saiu com isso praticamente pronto da nossa Constituinte. Então, embora a gente tenha essa indicação do pioneiros da educação lá na década de 30, com Anísio Teixeira, com Cecília Meirelles, com tantos outros, a gente ainda não tem um sistema de educação no Brasil. E a gente tem projetos hoje que tramitam no Congresso Nacional desde 2014 para a implantação do Sistema Nacional de Educação, e já temos aqui no debate na Bahia, organizado pela própria iniciativa do governo estadual, uma minuta de projeto de lei para instituir o sistema estadual, que aí define melhor todos esses elementos, não só de regime de colaboração, mas de responsabilidade tripartite, mas também de gestão participativa das decisões. A gente tem um sistema que atribui, por exemplo, hoje aos municípios a maior responsabilidade tributária e na oferta da educação. É quem tem menos recurso e é quem mais precisa materializar mais responsabilidade. E a gente tem uma União que tem poucas responsabilidades ou quase nenhuma responsabilidade, mas está de complementar e de suplementar a educação que acontece nos estados e no município. Temos alguns avanços importantes, a lei do piso, o Fundeb, vários avanços importantes, mas a gente ainda tem meio isso de forma esquizofrênica. Deixa eu te perguntar, a gente fala muito sobre estrutura, né, sobre estrutura que é fundamental, ter boas escolas, etc. Mas esses debates são sempre num nível, parece que sempre muito, assim, nas esferas de poder, está sempre muito lá em cima. Qual é o lugar do professorado, qual é o lugar do magistério nisso? Porque parece que os governantes se esquecem que quem faz a coisa acontecer no chão de sala de aula é o professor, é a professora. Qual é o lugar do magistério nessa reflexão, nesse olhar, projetando os próximos 10 anos, professor? A educação, e a gente precisa atribuir um papel de destaque para os trabalhadores da educação, e eu expando até para os professores, porque se a gente quer criar comunidades educativas na escola e nas comunidades, porque não é
o professor que educa sozinho, ele o faz no conjunto dessas relações, é preciso ter muito investimento ainda nessa perspectiva. E tem um eixo, dentro dos 7 eixos da conferência, que é um eixo que trata da questão da valorização dos trabalhadores da educação, que aí fala da formação inicial, da formação continuada, das condições de trabalho, do piso salarial, do plano de carreira, e agora, diante dessa crise sanitária que a gente vive aí, sobretudo no campo da saúde mental, a preocupação também com a questão da saúde dos trabalhadores da educação, que deve se estender a toda a comunidade escolar, e condições de segurança, porque a gente está vivendo um fenômeno novo também no Brasil, fruto de tudo isso que a gente está passando a nível mundial e também a nível de país, de ataque às escolas, coisa nunca vista na história da população brasileira, né? De ataque às escolas, de xenofobia, de inúmeros outros tipos de violência simbólicas ou físicas que a gente precisa também ter uma atenção toda especial. Fiz uma pergunta. Ontem saiu a informação de que o MEC suspendeu as autorizações para muitos cursos à distância, chamado Educação à Distância, o EAD. Um desses cursos está proibido agora de seguir, é exatamente o curso de licenciatura, que eram permitidos fazer. Licenciatura, para quem não conhece, é a porta de entrada para a posição de professor em sala de aula. Esses cursos, a suspensão desses cursos EAD, e até teve anúncio em Black Friday de faculdades aí à distância oferecendo cursos com mensalidades a R$100, etc. O que isso significa? Foi uma decisão importante do MEC ou ela restringe o acesso ao ensino superior e às licenciaturas? Qual o reflexo disso na formação inicial de professores? Já que a gente está falando de formação de quem vai ainda, nos próximos anos, entrar em sala de aula. Né? Tem 3 registros que é importante fazer. Primeiro, recuperar aquela conversa nossa inicial do federalismo e das responsabilidades. A responsabilidade, por exemplo, com o ensino superior, e na qual está a formação de professores hoje, que deve estar nas universidades, é do governo federal. É quem fica, e a gente sabe todos, com a maior parte de toda a arrecadação tributária que a gente tem no país, do ponto de vista da arrecadação de impostos. A etapa que é ofertada pelo governo federal, que é o ensino superior, se você for para todos os dados hoje, 78% são feitos da iniciativa privada. 78% são feitos na iniciativa privada, e 22%, ou seja, é possível e é importante que se tenha iniciativa privada na oferta da educação, mas ela é uma concessão pública, porque é um direito constitucional da oferta da educação, que é estendida para a oferta na rede privada, que tem um papel importante para chegar nesse Brasil continental que a gente tem, com todas as suas condições. Mas o que acontece no ensino superior, e agora o que acontece no ensino superior, sob o ponto de vista de aonde é que está, inclusive, esse 78%, que é na iniciativa privada e cada vez mais na educação à distância, a gente tem que avaliar que tipo e em que extensão a gente está conseguindo garantir que essa educação feita está chegando com a qualidade desejada, precisa, né? Que a gente precisa. Exatamente. Né? E como formar professores e como formar um conjunto de outros profissionais que a gente precisa considerar diversos aspectos em uma perspectiva única, exclusivamente hegemônica, quase majoritária de educação à distância. Agora, João, deixa até para a gente encerrar. Estamos conversando aqui com o João Danilo Batista, que é coordenador do Fórum Estadual de Educação, que realiza a Conferência Estadual de Educação Bahia, agora prevista para segunda e terça-feira próximas em Salvador. Qual deve ser a discussão em torno da reformulação do novo ensino médio, que o MEC resolveu bancar, mas provocando muita polêmica, um modelo de aprendizagem por áreas de conhecimento, não é? Que permitirá ao jovem optar por uma formação técnica e profissionalizante. Eu quero pedir a licença só para fazer o registro, que falo aqui algumas impressões minhas, mas falo muito do acúmulo que a gente tem no fórum, do monitoramento do plano atual, que a gente debate todas essas questões da formação de professores. Então, eu tento transmitir aqui uma mensagem de qual é o entendimento meu, como coordenador, mas sobretudo do coletivo do Fórum Estadual de Educação que discute esse tema. No Fórum Estadual de Educação, a gente tem um GT específico para tratar da questão do ensino médio. E nós defendemos a revogação desse NEM que está aí, do jeito que foi, por 2 razões. O primeiro, ele desconsiderou iniciativas que foram construídas... Nem só te cortando, novo ensino médio, para quem não é da área. Nem novo ensino médio.
iniciativas desde 2003 de construção de um entendimento de que o ensino médio precisa de mudanças, ele precisa se tornar mais atrativo, ele precisa preparar melhor e uma formação que envolva os aspectos acadêmicos, mas também os aspectos culturais. Mas ele foi feito de forma autoritária, porque foi por uma medida autoritária. Não teve discussão. Não teve a discussão com o debate. E não existe mudança na educação que se dê de forma por meio da canetada. Se a gente está dizendo aqui que a educação é esse processo amplo que envolve toda a sociedade, os professores, os gestores escolares, os trabalhadores, os pais, é eles que vão implementar depois. Se não houver um tipo de construção, de pactuação em torno de que projeto é esse que vai ser implementado, não há caminho para fazer isso de outra forma que não seja pelo amplo debate. Por isso que a conferência tem essa importância. Né? Porque é um momento que a gente reúne toda a sociedade, movimento social, os trabalhadores da educação, os gestores, o poder público, os secretários. Diz assim, olha, a gente tem diferentes concepções, tem projetos em disputa, mas o que é aquilo que nos dá unidade aí em torno da defesa de um projeto de 10 anos, não é para hoje, não é para amanhã, perfeito. É para 10 anos, que tem etapas a serem cumpridas hoje, amanhã, o ano que vem, outro ano, mas que ao chegar aos 10 anos, a gente consiga dar conta. Daí a importância, então, dessa Conferência Estadual de Educação Bahia 2023, que será realizada segunda e terça-feira agora em Salvador. João, muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso aí na conferência, bom dia para você e até uma próxima. Eu agradeço e eu não posso deixar de fazer um registro para não ser injusto. 400 conferências municipais de educação na Bahia. O povo baiano, os municípios da Bahia, todos querem mudar esse quadro, querem transformar a educação e ofertar uma educação de melhor qualidade. É tudo que a gente quer também. E é isso que a gente vai defender até o final, mandar para Brasília as contribuições. Obrigado pela audiência e pela oportunidade aí. Estão todos convidados para acompanhar aí pelas transmissões e por meio dos seus representantes, acompanhar qual foram as deliberações da Conferência Estadual de Educação da Bahia. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, João Danilo Batista. Agora 8h49 na Tarde FM.